Amém, amém, aleluia, aleluia por mais um dia, por mais uma oportunidade. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor é bom e o Senhor nos ouve. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos na tua presença, Senhor Jesus. E reunidas em um só corpo, em um só sentimento, o sentimento de entender o que o Senhor quer de nós, entender o que o Senhor tem para nós nesses dias, Espírito Santo. Pai, que nós possamos ser sensíveis e receptíveis àquilo que vamos receber, Senhor. Pai, eu declaro que em todos os lugares aonde a minha voz está chegando agora, não haverá distração, não haverá nenhum atrapalho, Senhor Jesus. Eu cancelo agora toda seta maligna, todo sentimento contrário, Deus, todo sono excessivo, Pai. Que o Senhor, nesse momento, Pai, o Senhor possa estar entrando em cada lar para deixar uma semente como medicamento hoje. Eu sinto que, embora o nosso estudo seja para uma ativação, para um posicionamento, eu sinto fortemente que o Espírito Santo quer trazer como resposta daquilo que já foi curado, mas não tem se manifestado. Então, Senhor, que o Senhor já comece a falar com as suas filhas que já foram medicadas, que já foram curadas, mas não tem usado, Senhor Jesus, nem a sua cura, nem a sua resposta, Senhor Jesus, dentro de um posicionamento. Senhor Jesus, o grande chamado para estes tempos são de mulheres que foram criadas e fortalecidas do lugar mais forte do corpo. Nós somos feitas do osso e não do pó. O Senhor tem trago isso de forma muito específica. Não que você é o cabeça, mas a mulher tem a sabedoria, o auxílio. É a mulher quem sinaliza. Então, Senhor Jesus, todos os lugares, Senhor Jesus, que essas mulheres têm sido abafadas, que essas mulheres têm sido silenciadas, que essas mulheres têm perdido, Senhor Jesus, a visibilidade que o Senhor traz no tempo do florescer de uma rosa. Senhor Jesus, que o Senhor direcione para fazer aquilo que precisa ser feito em nome de Jesus. Pai, nesses tempos o Senhor quer nos trazer não como destaque, mas como resposta. O Senhor quer nos trazer, Senhor Jesus, nesse tempo, não como uma indigente, mas aquela que foi preparada mesmo quando um dia foi como uma indigente. Senhor Jesus, que o Senhor comece a trabalhar essa resposta nos nossos corações, para que nós possamos entender esse lugar, Pai. Tempo de purificação, de cura, de renovo, Senhor Jesus. Em nome de Jesus agora, o Senhor e o Espírito Santo têm toda a legalidade dentro dessa aula. Senhor Jesus, que não seja mais eu, mas o Senhor através de mim. Que não seja só as minhas palavras, mas as tuas palavras em mim. Que não seja o meu querer, mas o teu querer em mim, Pai. Pai, em nome de Jesus. Se elas, algumas já estiverem indo para o trabalho, protege, Senhor Jesus, na direção, no carro, cobre todas elas com o seu manto de visibilidade nesse momento. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Aleluia. Bom dia, bom dia, coisa linda. Eu falei, Senhor Jesus, o Senhor disse que hoje é dia de o número de governo, tá faltando a 12ª, o Senhor acorda ela. 12ª, tá, gente, vocês começam a interceder por ela aí, gente, eu não sei quem é, não. Mas o Senhor disse que hoje seria o número de governo. Ó, eu acho que voltou. Vamos ver se é esse mesmo. Claro que vai ter mais, mas o Senhor disse que sempre seria o início com o número de governo. Glória a Deus! Glória a Deus pela sua vida. Vocês estão preparadas para hoje? Eu não tô, não. Foi muito forte preparar o conteúdo de hoje. E eu falo assim, rapaz, o Senhor, ele me confundiu na fila com Rambo, não foi Camel. Deus, como é que o Senhor faz eu ministrar uma coisa dessa? Gente, vocês não têm noção do que Deus está construindo esse ano. Vocês não têm noção. Antes de começar a nossa aula, eu quero compartilhar com você que no dia 31, antes da gente ir para a igreja, a Isa, que é uma das minhas queridas, uma amiga, uma irmã, ela tava aqui em casa e eu olhei para ela em desespero, chorando mesmo, partilhando meu coração, por várias angústias que eu estava sentindo, parecia que eu estava mesmo num trabalho de parto terrível. E eu disse assim, cara, eu não tenho uma direção, eu não tenho um plano. E ela, como assim você não tem um plano? Você sempre tem um plano. E eu disse assim, não tenho, eu não consigo ver. E eu entrei em desespero mesmo. E quando virou o ano, o pau quebrou, né? É que foi assim, o rolo desenrolou mesmo de com força, aquele que Deus queria começar a fazer, mas ele está me entregando em doses homeopáticas e eu já entendi que se ele me mostrar tudo, eu não vou.
tá? E eu quero que nós sejamos honestas mesmo para admitir, se Deus mostrasse tudo, nós não iríamos. E todos os anos, por causa de um tempo de preparo e por saber como eu funcionava, o Senhor me deu muitas estratégias. O Senhor me entregou muitas ferramentas. Mas esse ano, eu já senti que, como vai ser muito profundo e assustador humanamente, para mim, humana, limitada, pode ser que para outra pessoa falar, "Ah, isso é bobagem." Ele não me mostrou, mas todos os dias, gente, a revelação, quando vem, eu falo, meu Deus, era sobre isso, é por isso que eu passei por isso, por isso que eu conheci tal pessoa, por isso que eu tive em tal lugar, por isso que eu bebi isso, por isso que eu comi isso, por isso que eu provei disso, por isso que o Senhor me deixou passar por essas experiências, gente, para chegar no dia de hoje. Então, que você esteja atenta para o tempo de hoje, tá? Há uma paralisação para as mulheres de forma total no mundo inteiro. Não é porque é com você, não. No mundo inteiro, mulheres estão tentando ser paralisadas dentro do seu próprio ministério. Não se entristeça. Não se entristeça se alguém aqui dessa sala ou quem vai assistir se sentir nesse momento sendo paralisada, podada. A semana passada, o Senhor, em oração, ele me revelou que existiam dois espíritos e nos meus atendimentos todos ele compareceu: espírito de rejeição e espírito de orgulho. Mulheres se sentindo rejeitadas e por essa rejeição não fluir, e por causa das dores, o orgulho surge e fala: eu também não faço mais. Eu também não falo mais. Ah, mas eu não vou fazer, não sou capaz mesmo. Isso é espírito do orgulho. Então já tô chegando com os dois pés nos peitos de vocês. Se alguém passou por isso aí, começa a repreender espírito de rejeição e espírito de orgulho. É um espírito pairando. Então a nossa luta não é contra a carne, não é contra o seu pastor, não é contra a sua pastora, não é contra a sua líder, não é contra o seu marido, não é contra as suas amigas, é contra esse espírito que estava tentando nos consumir aí. Já compartilha comigo, alguém teve esse sentimento nos primeiros dias desse mês até agora? Quem teve, coloca aqui no chat para mim. Só para eu saber que eu não, que eu tô aqui ouvindo de Deus mesmo. Quem aí sentiu esse ataque dentro de si? Uhum. A palavra diz que há castas que ela só sai com jejum e oração. Então, se você está passando por isso, essa semana é uma semana de entrarmos em um jejum, tá? Então, que você, em sacrifício pela carne, não é pela cruz. A cruz já foi, tá tudo lá. Faça algo. Faça algo assim para dizer, papai, pois esse espírito não me domina e ele não vai cegar os meus olhos. E onde o Senhor disser para ir, eu irei. O que o Senhor mandar falar, eu falarei. O que o Senhor quiser que eu me submeta, eu vou me submeter, pai. Mas eu silencio toda a voz da minha carne, toda a minha voz humana, tá bom? Você esteja atenta a isso. Então vamos lá, nossa leitura. Abra comigo Esther número 2, capítulo 2, quer dizer. Esther, capítulo 2. Gente, eu posso dar um testemunho antes? Vocês deixam? Porque eu tô passando por tanta coisa e nesse momento eu tenho vocês. E eu fico muito emocionada. Quando Deus aponta, ele paga a conta. Quando Deus direciona, quando você caminha debaixo de uma referência, e nossa referência nesse momento é o Espírito Santo, nós não estamos debaixo de nenhuma congregação, vocês sabem disso. Nós não temos uma cobertura de uma igreja renomada. Nós estamos debaixo da direção do Espírito Santo, mas ele diz que nós não andaríamos sozinhos, que nós teríamos uma paternidade que nos adotaria. Nós não sabemos quem vai ser e quando vai ser. Mas em tudo, eu e meu esposo, a gente fala assim, olha, a gente, o casal que está andando muito perto conosco, eles são muito sensíveis ao Senhor, e a gente fez o seguinte comentário. Ele falou, olha, ele me chama de Chamel, eu chamo ele de tios, assim, né? A gente precisa de umas bíblias para a gente vender, e esse já surgiu antes, para a gente também disponibilizar para quem não tem, livros, essas coisas. Gente, vocês acreditam que ontem veio para o nosso culto uma pessoa exclusivamente que trabalha só com isso, com livros e Bíblias? Uma menina, assim, uma bênção, que você olha e fala assim, é Deus que manda essas coisas. Assim, eu e meu esposo ontem, a gente foi dormir e falou, tu tá vendo que Deus tá mandando, assim, a gente abre a boca e Deus faz, a gente abre a boca e Deus faz. E a menina deixou os cartãozinhos ontem, eu fui e falei pra ela, olha, eu estou sem Bíblia. E eu não tive a direção de comprar a Bíblia ainda não. Deus mandou ficar quieta.
E a Bíblia, assim, gente, graças a Deus os 40 vai chegando, as vistas não é a mesma, e as letras da Bíblia do meu marido é assim, pequenininha. E eu falei, não, então tá bom, né? Então deixa eu entender. A menina vem ontem, eu falei assim, olha, eu tô sem Bíblia. Falei pra ela, tô sem Bíblia, tô precisando de uma Bíblia. E é só para compartilhar com você que aquilo que parece muito poucos, às vezes a gente quer umas respostas de Deus assim, né? E a gente tinha olhado em site, a gente tinha falado com pessoas. Teve até um rapaz que estava vindo do Brasil que a gente ia pedir e tal, mas o rapaz já tinha vindo. E a menina vem pro culto. Pro culto, vocês têm noção? Amém. Se vocês têm fé, vai viver nos milagres de vocês aí, que estou vivendo os meus. Esther capítulo 2. Nós encerramos lá no capítulo 1, quando o rei Xerxes ele estava pedindo conselho para os sábios do que fazer, o que faria, né, alguém no lugar dele. E no capítulo 1 diz assim, ó, passadas estas coisas, depois de tudo que aconteceu, e depois do ter apaziguado, de ter esfriado ali um momento, já o furor o do rei Assuero, ele lembrou-se de Vasti e do que fizera, e do que se tinha decretado ao seu respeito. Ele lembrou, né? Então disseram os servos do rei, que serviam-lhe: busquem para o rei moças virgens e formosas. Olha essas duas características. Busquem para o rei moças virgens e formosas. Grava isso, esses dois nomes, virgens e formosas. E ponha o rei oficiais em todas as províncias do reino, que ajuntem todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres. Juntem todas elas e coloca lá na casa, dentro do reino. Aos cuidados de Regai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e de deem eles os seus enfeites. E deem, né, tudo que é necessário. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine no lugar de Vaxi. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez ele. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, o rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Este criara a Radassa, que é Esté de seu tio. Porque não tinha pai nem mãe e era jovem pela sua presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças da fortaleza de Suzã, aos cuidados de Regai, também levaram Esther à casa do rei, sob a custódia de Regai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele. Por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeitos. Regai deve ter visto ali, né? Algo diferente. E os quinhões, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei. E a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa de mulheres, que era um lugar com muitas iguarias, tudo de bom que elas iam ter. Esté, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. E passava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia a ela. E chegando a vez de cada moça para ir ver ao rei, Assuero, vai ver o rei, depois que fora feito a ela, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, 12 meses, porque assim se cumpririam os dias da sua purificação. Presta atenção. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Por quê, gente? Porque, como eu disse para vocês, até tem beleza. Vasti era filha ali de rei, ela vinha da alta sociedade. E o rei, ele poderia ter escolhido, dentre os seus súditos ali, alguém renomado. Você não concorda comigo? Ele poderia ter escolhido alguém renomado, alguém que já viesse da linhagem da realeza, alguém que já tivesse a altura de um reinado, mas ele escolheu alguém virgem e formosa. Eram as únicas características.
para que fosse a primeira vez dele, para que tivesse esse valor para ele, que tivesse beleza. Por quê? Porque no processo de preparação, a pobreza, a falta de diálogo, a falta de postura, a falta de jeito, às vezes a incompetência, às vezes as falhas. Em um ano de preparo, isso vem à tona. Então, muitas de nós, já no meio do processo, se paralisa, porque eu não vou me chamar nunca, olha o jeito que eu falo. Eu nem sei me expressar, eu nem sei falar, eu me irrito facilmente, porque não passou talvez pelo tempo de preparo. Porque há lugares que eles tiram de você só o serviço, eles não preparam vocês. Às vezes o casamento te coloca só no lugar de serviço, mas não te prepara para ser uma esposa. Você entra num casamento muitas vezes para ser serviçal, mãe, lava, passa, cozinha, mas você não se prepara em sabedoria para ser uma esposa. Às vezes a gente entra numa comunidade, você serve, 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 mas aí você não foi polida, não mudou de nível, não alcança outros lugares, não cresce dentro do que você foi chamado. Por quê? Porque não teve tempo de preparo. Você até tem pureza, você até tem beleza, tem formosura, mas não tem preparo. Vai prestando atenção aí. Se for fazendo sentido para você, já vai deixando aí nos comentários também, tá? Você tem liberdade para isso. Desta maneira, pois, versículo 13, vinha a moça ao rei, dava-lhe tudo quanto ele desejava, para levar consigo a casa das mulheres à casa do rei. Da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres sob os cuidados de Sagaz, camareiro do rei e guarda das concubinas. Não tomava mais o rei, salvo se o rei a desejasse, se fosse chamada pelo nome. Só se for chamada pelo nome. Peraí, que acho que eu deixei entrar. Desculpa, gente. Caso for chamado pelo nome. Chegando, pois, a vez de Esté, a filha de Abiil, tio de Mardoqueu, que tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse a Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês. Só 10 meses depois é que o rei pôde pôr os olhos em Esther. Que o mês de Tebete, no 7º ano do reinado, do seu reinado. E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele a graça e a benevolência mais que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e fez rainha em lugar de Vasti. Meu Deus. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes, aos seus servos, era o banquete de Esther, e deu alívio às províncias, e fez presente segundo a generosidade do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Esther, porém, não declarava sua parentela ao seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpriria o mandado de Mardoqueu, como e quando a criara. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois camareiros do rei, dos guardas da porta de Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber a Esther. Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu, e inquiriu-se o negócio, e se descobriu, ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro de crônica perante o rei. Vou me atentar a isso. Vou continuar aqui, voltando com vocês. Hoje, eu quero que você olhe além de tudo que nós já falamos aqui desde o início, para esse lugar de preparo. Hoje nós vamos falar exclusivamente do lugar de preparo de Esther. Tempo o tempo de Deus nunca é em vão dentro do processo de preparação. Vou repetir. O tempo de Deus nunca é em vão dentro de um processo de separação. Antes de Esther se tornar rainha, ela passou por um processo de 12 meses de preparação. Esse tempo foi essencial para que ela estivesse pronta para viver o seu propósito. Deus também nos prepara antes de nos posicionar. Então, eu quero te trazer aqui algumas coisas que aconteceram nesse tempo de propósito, nesse tempo de preparo da Esther. O tempo, um ano.
Ali no versículo 2 aqui no capítulo 2 versículo 12, diz assim, ó: E chegando o prazo de cada moça para vir ao rei Assuero, depois de ter sido tratado segundo a lei das mulheres por 12 meses. Por que segundo a lei das mulheres? Pegaram essas mulheres nas currutelas, nas vielas, como se fossem favelas. E essas mulheres, gente, elas não tinham o mesmo recurso que as que viviam no reino. Muitas nem sequer tinham banheiro nas suas casas, então viviam expostas a qualquer coisa. E essas mulheres vinham mal cheirosas, essas mulheres vinham feridas, às vezes com carrapatos ou alguma impureza no seu corpo, cabelos maltratados, dentes maltratados. Então, nesse tempo de processo, eles queriam enxergar uma beleza, uma formosura que pudesse existir por trás disso. Isso fala alguma coisa no seu coração? Às vezes nos falta olhar por trás de tudo isso, por trás de uma ferida, por trás de uma sujeira, por trás de um mau cheiro. E eu estou falando de forma específica, o que está ali por trás. O tratamento de Esther durou 12 meses e antes dela ser apresentada ao rei, ninguém chegava diante do rei sem passar pelo processo. Ninguém chega a um lugar, a um propósito, a um chamado, sem passar pelo processo. E Esther, como todas as outras mulheres, para poder chegar nesse processo de estar com o rei, passava por dois tipos de preparação. Dois tipos de preparação. Era 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes cosméticos. 6 meses para cada coisa. Então, os 6 primeiros meses é o processo da purificação. Eu não sei você, mas eu entendi que 2025 começou colocando muita gente no lugar de olhar para uma dor e de relembrar de onde saiu, de relembrar ao que foi chamada, de deixar para trás aquilo que achava que era bom, aquilo que achava que era a única coisa que ia viver. Porque um dia eu fiz isso, um dia eu fui aquilo. Eu passei muito por esses processos ao longo dessa caminhada. Quantas vezes eu trouxe comparações para minha vida? Nossa, e se eu tivesse feito tal coisa, eu estava igual fulana. Meu Deus, se eu não tivesse parado com isso, talvez eu estava nisso. E Deus, meu Deus, eu tenho tanta coisa lá na frente. Por que que a pessoa não para de ficar olhando para trás? Então, presta bastante atenção. Esses 6 meses de 2025, os 6 primeiros meses, como eu disse que nós vamos viver 10 anos em um, o preparo que você não teve, anos-luz da sua vida, você vai ter agora. E por que que serão 10 em um? Porque vai doer mais, vai custar mais, vai cobrar mais de você, vai exigir mais disposição, vai exigir de você sacrifícios que você nunca fez, vai exigir de você madrugadas a fio, acordada como você nunca teve. Mulheres nesse ano, nesses 6 primeiros meses, não vão conseguir dormir como dormia antes. E não é por maldade, não é porque o Espírito Santo quer você de volta. Ele quer você posicionada. Tem gente que dá 2h45 da manhã não dorme mais, aí fica bolando de um lado pro outro, levanta, se joga no chão. Vá para sua sala, vá para o seu banheiro, vá para qualquer lugar, mas ouça o que o Espírito quer falar através da sua vida. Valorize isso. Nesses 6 primeiros meses, o tempo de purificação, o Senhor ele precisa arrancar de você o que foi enraizado, principalmente, escuta o que eu estou te falando, em serviço. O Senhor quer te colocar no lugar de reinado. O Senhor ele quer te colocar em um lugar de liderar, talvez até mesmo a sua vida. Eu não estou falando só de ministério, gente. Porque eu estou falando para mulheres, e existem mulheres que precisam voltar a liderar suas casas, como mulheres que precisam liderar a sua vida. Às vezes, liderar a hora de arrumar seu guarda-roupa e limpar a sua cozinha. O Senhor, eu tenho certeza que Ele vai trazer para cada uma de forma específica o que precisa ser feito. Mas os 6 primeiros meses vai te custar. Vai te custar e vai te custar muito. Então, que você entenda. Eu até digo, e vou continuar dizendo, vai iniciar agora em março um chamamento aqui na Bélgica. Um grupo muito pequeno aos olhos do homem, mas poderoso aos olhos do Senhor. E eu sinto que tem mais 3 países na mira que o Senhor ainda não me deixou dar o nome, mas eles estão caminhando para isso. Eu não sei, o que eu estou falando para vocês, eu estou falando para mim, porque que vai custar aí, vai custar aqui. Eu vou ter que sacrificar muita coisa para poder estar nesses lugares. Eu vou ter que sacrificar, às vezes, até o meu, assim, meu momento de descanso, porque não é um momento de descanso para mim, Mel. É um momento de trazer à luz uma referência e não mais uma influência.
O Senhor, ele não quer que você esteja do lado de pessoas influentes, ele quer que você esteja do lado de pessoas de referência. E essa referência, ela vai fazer com que você se torne a próxima referência. Será que você consegue entender o que o Espírito quer ministrar ao seu coração? Não é mais sobre uma influência. Vou te dar um exemplo prático, porque eu gosto de trazer a coisa prática. Você tem um Waze, e o Waze está te dando uma direção. Quantas vezes você ligou para alguém, ou alguém ligou para você e falou assim: onde você mora, em tal lugar? Qual é o ponto de referência? Por quê? Porque para chegar em alguns lugares, o ponto de referência sinaliza que ali é o lugar certo. Vou falar de novo porque talvez você não está entendendo. Você muitas vezes, para chegar em um lugar, você precisa de um ponto de referência. Por quê? Porque o ponto de referência sinaliza que você chegou no lugar certo. Para de beber de qualquer lugar. Para de ouvir qualquer coisa. Busque uma referência daquilo que o Senhor está te pedindo. Eu não sei o que o Senhor tem pedido para Rosa, o que o Senhor tem pedido para Silvana, mas aquilo que ele tem te pedido tem que sinalizar para um caminho com uma referência. Qual é a referência, Rosa? Aí Deus fala assim: não, Rosa, eu não tenho uma referência, não, Rosa. A referência é você. A referência tem que ser você dessa vez. Aí olha para. Vou escolher outra aqui. Olha para a Dani e fala assim: Dani. O Dani fala assim: Senhor, mas qual é a referência? Ué, Dani, você é a referência. Você esqueceu que você foi curada em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Você esqueceu que você passou por esse processo. Para de ser menina, para de ser mimizenta. Para de dar desculpa, para de ficar te contando. Ai, não me enxergam. Ai, não me valorizam. Então se valorize, se enxergue, seja você. Entende? Eu estou aqui para te lembrar que esse tempo de primeiros 6 meses que Esther passou de purificação, ele foi doloroso, porque foi o tempo. E agora eu vou trazer para você aqui algumas referências. Se você puder, você anote. 6 meses com óleo de mirra simboliza purificação, cura e libertação do passado. E como quem chega primeiro bebe água limpa, eu quero já te dizer o seguinte: como tudo que o Senhor está fazendo está muito alinhado, os próximos, ou depois que a gente encerrar a Esther, a gente vai entrar num processo de oração de cura e libertação, como nós fizemos o ano passado. Eu não entendia. Eu também não tô a fim de entender mais, não, gente. Eu não tenho mais planinho diante de Deus, não. Porque quando você passa pelo tempo da purificação, nós buscamos, nós semeamos, nós trouxemos o primeiro tempo, as primícias para o Senhor, e agora entendendo sobre nós o que é ser posicionada, como nos posicionar, nós vamos passar pelo onde Deus está fazendo o quê, ó? Tem muitas de vocês, e mulheres que infelizmente ainda não entraram por aqui, e quem sabe nunca terão acesso a essas informações porque estão atrás de influências, grandes nomes, que não são referência. Se você arrancar ali a capa, tá tudo muito bem apresentado, mas no fundo, é tudo muito bem arquitetado, estudado, com muita eloquência, mas não tem referência. Sinto muito em te dizer. A maioria das pessoas que nós vemos hoje é igual uma carroça barulhenta a 3 km de distância. Faz barulho porque está vazia. Fecha aqui para Esther. Corta e fecha aqui para Esther. Então, nesse tempo, onde nós vamos passar pelo óleo de mirra, gente, vocês vão ouvir algumas coisas que não são confortáveis, de pessoas próximas. E olhe se essas pessoas, o que ela está dizendo para você, está embasado na referência da direção que Deus quer para a sua vida. Olha, não fala assim, não. Olha, que tal você se movimentar dessa. Que tal você cuidar mais da sua alimentação? Por que você não olha mais fazer exercício físico? Olha, você está estudando, você está desenvolvendo, você já percebe quando você já não está legal nessa semana, você sabe o que é ser cíclica? Você sabe como funciona o seu ciclo menstrual? Você sabe por que que você é o que você é, que você faz o que você faz? Você está andando com pessoas assim que tem o lugar de dizer isso para você? Minha querida, se você não está com pessoas assim, ou se você não é essa pessoa, não, você não tem referência e você não é uma referência. Ah, não, eu tô querendo é paz. Pois é, quem está buscando só paz vai sucumbir na guerra, porque os dias não são de paz. Não foi de paz nem para Esté quando entrou lá no reinado, que depois de passar por todo esse processo, ela teve que comprar uma guerra grande pelo seu povo. Vou repetir, uma guerra grande pelo seu povo, pelo seu povo.
Já parou para pensar quando você está tomando um banho quentinho, quem não está tomando um banho quentinho? Quando você pode comprar um frango pronto que alguém não pode nem sequer comer um frango, é por um povo. Ei, você vai passar, você vai passar. E o que que fica? Qual é o legado que Cristo pode deixar através de você? Qual é o legado que Cristo pode deixar através da sua vida? Então, nesses seis primeiros meses de purificação, você vai passar por um processo de. E pode se preparar, vai ficar doente mesmo. Vai ficar doente também, tá? A gente fica. Nossa imunidade baixa, aparece furuncos no corpo, aparece caspas excessivas, que parece que é um estresse absurdo, porque é um estresse muito grande deixar de ser o que você acredita que tinha que ser. Papai vai te frustrar. E tem gente que aí tá frustrando, ó, e não acorda para mudar. O nível de estresse está muito alto, começa a já soltar. Ah, é, isso que é isso? Então toma. Mas deixa ele levando, deixa eu levando. Porque ele tem 10 anos para você em um. Eu fico imaginando o que é viver tudo isso. Algumas estão distorcendo que é, ai, mas eu tô tão atrasada, né? Eu poderia ter feito isso antes você não ia dar conta. Você agora está tendo a oportunidade de ter uma referência. O próprio Espírito Santo está te guiando para lugares, para pessoas. E Deus vai te tirar do serviço para te colocar no palácio. Deus vai te tirar do ativismo para te colocar na dependência. Eu falo isso com esse sorriso no rosto, mas um desespero no coração, porque dói. Dói. Mas dói mais ainda o tempo passar e você não ter feito nada para Cristo, nada para o reino. Será que você realmente nasceu só para acordar de madrugada e trabalhar e pagar conta e passar perrengue e tribulação dentro de casa? O que que tem dentro de você que você ainda não está fazendo? Enquanto você reflete sobre isso, coloca aqui no chat o que você já poderia ter feito de verdade pro reino ou para sua casa que você ainda não fez. Escreve aqui para mim, rapidinho. Que está trabalhando, fica de boa aí, gente. Eu entendo que vocês estão trabalhando. O que que você já poderia ter feito pro reino e você fala assim, não, mas eu estava fazendo. Não, você estava fazendo para um homem, dentro de um lugar. Estou falando pro reino. Pegou? O que que você poderia estar fazendo que não fez? Porque tem gente que acha que está ocupado dentro da igreja, já está fazendo alguma coisa pro reino. Aí deixou de ficar ocupado em casa para ficar ocupado num lugar onde nem sequer você gera frutos. Tô falando sério. Doideira, né? Edificar a minha casa. Rosângela, e o que que é edificar a tua casa? Porque edificar um prédio é firmar a base, né? Ter uma base mais forte. O que faltou para, o que que falta para edificar? Edificar é muito vasto. O que que faltou realmente? Põe para fora aí. Enquanto isso, os outros 6 meses de perfumes e cosméticos simboliza restauração, beleza e nova identidade. Então, isso significa que depois do meio do ano, digamos que nós vamos viver dentro dessa direção, tá? Dentro dessa direção. Não é à toa que o nosso lema esse ano do nosso grupo é lugar secreto. Lugar de restauração, beleza e novidade, nova identidade. Eu também quero lá liberar sobre vocês que muitas mulheres não conseguem mais se ver vestidas como se viam ano passado. Eu não sei você, mas de tempos em tempos eu também mudo muito. 2023 foi o ano do vestido. Eu só usava vestido e vestido longo e gosto dos meus vestidos. Gosto de vestido, amo. Eu sou pequenininha, mas eu gosto. 2024 foi o ano do moletom e do tênis. Era calça de moletom, blusa de moletom. Todo mundo topava comigo de moletom. Não queria saber de nada, só tênis e moletom. Esse ano
de forma específica. Não que eu não tenha, não usasse outras roupas, tá, gente? É, eu sinto que os tons estão mais claros. Só tem dois tons escuros esse ano, que é o preto e azul, tá muito forte para mim esse ano. Então você começa a sentir que vai mudando algumas. Por que que eu estou dizendo? Porque do meio do ano para trás, seu guarda-roupa não vai ser o mesmo, sua postura não vai ser a mesma, sua fala não vai ser a mesma. É isso mesmo, Rosângela. Posso dizer que eu declaro restauração sobre a mesa da sua casa, como eu declarei para a casa da Alessandra, tá? Isso tem jeito, mas não é na família, primeiro em você. Então, voltando aqui para os próximos 6 meses, né, que será esse tempo de simboliza restauração, beleza e nova identidade. Só que essa nova identidade, na verdade, é a sua identidade original daquilo que Deus espera de você. Que é uma mulher composta, uma mulher elegante, uma mulher madura, uma mulher sábia, uma mulher que influencia as outras. Porque às vezes a gente compra um monte de coisa porque a gente viu os outros influenciando. E quem que nós estamos influenciando? Como que nós estamos influenciando as pessoas? Então, mulher tem que andar bonita. Quando chega uma mulher cheirosa, arrumada perto de mim, eu fico, nossa, eu acho lindo demais. Que eu sei que ela parou para arrumar o cabelo, para maquiar. Eu não sou da maquiagem, mas eu gosto de estar pelo menos cheirosa. É bom estar cheirosa. Então, a gente vai mudando. Então, se prepare para o seu guarda-roupa. E tem mais: tem gente que vai dar tudo, vai ficar sem nada para mudar tudo. Deus faz isso também. Uma mulher elegante, ela não marca muito seu corpo. E eu não estou falando de quem faz academia, tá? Quem faz ginásio precisa daquela roupa, mas você pode usar uma coisinha ali folgada por cima, uma t-shirtzinha folgada por cima. Não, não mostre tanto o seu. Guarde esse presente. Eu acredito que uma mulher elegante, ela é elegante. Ela chega, ela não precisa estar mostrando o corpo. Ela não precisa mostrar a curva do seu corpo. Isso é para o seu marido. Vou repetir, isso é para o seu marido. Ah, mas eu coloquei. Foi para mostrar para o seu marido. Você não precisa mostrar para o meu, não. Por exemplo. Entende? Deixa eu liberar uma coisa sobre vocês. Existem muitos homens, gente, que têm muitos problemas com pornografia. Tem muitos homens que são doentes em masturbação. Ele não precisa de muito, não tem idade, não tem cor. Ele bate o olho, ele, ele vai ter um problema. Então, não seja você e nem eu a pessoa que vai trazer o gatilho para esse homem. Vamos nos guardar e guardar o marido da amiguinha, né? Vamos ser sensatas. E não é só na veste externa, mas na veste interna. De nada adianta você estar super elegante quando você senta na mesa, sua boca só sai pornografia. Aquele homem, se ele estiver num ambiente, ele vai ficar pensando em você, no que você falou. E é capaz ele sair daquele ambiente e cometer a bobagem, porque em casa ele não tem aquilo. E ele não tem que ter isso em casa. Eu gostava do vestido longo, agora quero o vestido mais curto, no joelho. Não estou me vendo de outra forma. É isso aí, cada um no seu tempo. Eu senti isso de dar tudo e mudar o guarda-roupa. E senti nesse final, tirei muita coisa. Uau! Alguém vai ser abençoado através da sua vida. Outra coisa, tirou do guarda-roupa e sabe que isso não serve para ninguém, queime. Porque o que não serve para você talvez não serve para ninguém. Se serve, se tem qualidade, se é bom, dê. Mas se não serve, jogue fora. Queime, tá? Então, olha, eu senti muito forte chamar a sua atenção para isso. Guarde o seu corpo, guarde as suas curvas, proteja-se. E não se sinta atacada por isso, sinta-se amada e protegida. Porque o que Deus quer fazer através da sua vida é através do seu testemunho, não através do seu corpo. O seu corpo tem que estar preparado para aguentar a jornada. Ponto. Tem que estar bem alimentado, resistente, o seu corpo tem que estar saudável, mas ele não precisa ser exposto para todo mundo, não. Então, a mulher elegante, ela sabe como se comportar. Ela vai guardar o seu colo, ela vai guardar seu quadril. Se você é exuberante, eu acho lindo a mulher exuberante bem vestida. Quando eu vejo uma mulher exuberante exposta, eu falo, meu Deus, onde é que está a carência? Que necessidade é essa? Ah, mas não é carência. Não, é algo que precisa ser exposto. Às vezes não fala, não dá conta de falar, aí se expõe. Aí chama atenção de qualquer jeito. E você não é chamada para esse tempo. Este tempo é de mulheres que sabem o seu lugar.
mulheres maduras, ok? Então, que você seja essa mulher sábia que ensine isso para outras que tiverem à sua volta também. Continuando aqui, depois desses 6 meses, você, primeiros 6 meses, o óleo da purificação, da cura e da libertação do passado. Gente, deixa eu só voltar aqui nisso. Nós não estamos num ano de lamber ferida, não. Foi muito ajuntamento de cura, de cura e de cura, não. Agora está na hora de você pegar o que já foi curado. Eu tenho certeza, se eu olhar para todos os nomes que estão aqui, de alguma forma você já recebeu cura. Então você precisa funcionar dentro disso. Esse ano é um ano de posicionamento. Meu, mas ainda tá doendo. Vai doendo mesmo. Vai doendo mesmo. É porque você não fortaleceu o suficiente nessa altura. Meu, você está sendo injusta. Não, minha filha, injusto é você continuar no mesmo lugar. Isso é que é injusto. Então, você vai receber esse preparo, esses 6 primeiros meses, e prepara mesmo. Deixa passar lá, ó, a mirra na ferida, deixa purificar, deixa Deus arrancar, deixa Ele curar, deixa Ele tratar o que ainda falta, porque depois Ele vai, ó, trazer os presentes, a sua identidade feminina. Passe pelo processo, não atrase mais. Com quem aqui que eu tô olhando o rostinho, talvez outras pessoas vão assistir, eu creio nisso, que faz um compromisso agora, que não vai fugir desse processo. E eu tô logo avisando, vai doer pra caramba esse processo. Não vai, fala assim, dou o que doeu, não vou fugir do processo. E se vocês perceberem que eu fugi, vocês vêm aqui me puxar, porque eu não sou melhor do que vocês, não. Pode ser que eu escorregue na casca da banana e surte, tá? Eu também preciso de mulheres que me puxem, porque o dia mal bate aí, bate aqui, bate em todo lado. Então é necessário. Agora vamos aqui, eu quero que vocês saibam o significado daquilo que você está recebendo, né? O óleo de mirra, ele é usado para purificação e cura, significando morte para o passado e preparação para o novo. Vou repetir, óleo de mirra, ele é usado para purificação e cura, significado de morte para o passado e preparação para o novo. Entendeu que se você entrou aqui, eu sempre digo, mais valia não ter entrado, porque você está ouvindo a verdade. O óleo de oliva, que são os primeiros meses, vocês vão receber esse tipo de óleo. Representa unção, capacitação e consagração. O óleo de oliva. Olha tudo que Esther recebeu, gente. Depois ela recebeu o óleo de bálsamo, que simboliza cura das feridas emocionais. Ai, Jesus. Ai, Senhor, fala com elas do jeito que você está falando comigo. Óleo de nardo traz a ideia da intimidade e entrega total a Deus. Deus vai pedir coisas que você não está esperando. E você vai perceber muitas das vezes que você vai precisar se converter de novo. Você vai precisar levantar a mão e aceitar Jesus de novo. Na verdade, aceitar Jesus de verdade na sua vida. Porque você talvez aceitou uma religião, uma congregação, um estilo de vida, mas você não se entregou a Deus. Porque quem se entrega a Deus, gente, entrega tudo. Não tem medo de nada, não, entendeu? Não sai da sala, não, não fica com medo, não. Por favor. O céu precisa contar com você. Mas você entrega tudo. Eu já vi, tá? Eu já estive em um ambiente com pessoas com 25 anos de convencido, né? Convertido, e elas irem à frente aceitar Jesus de novo, porque elas entenderam depois de uma palestra, depois de uma exposição, de que elas não tinham se entregado para o Senhor. O óleo cálamo representa sabedoria e discernimento espiritual. Deixa eu perguntar aqui, Alessandra, você tem todos esses óleos representados dentro do que você faz? Você tem esses óleos? Ou a gente vai ter que exportar isso de Israel? Só responde para mim. Porque tem muito óleo aqui que eu vi que deve ter na Doterra, gente. Significa que a gente pode trabalhar, acredito que sim, que a gente pode trabalhar no natural, de verdade, usando esses óleos. Além de buscar o campo espiritual, buscar o campo natural, entende? Buscar isso. Então, se vocês têm a Alessandra, para quem está na Europa, a Alessandra manda para qualquer lugar da Europa, tá?
ou ela pode inscrever você para você ter acesso a isso. Eu não estou aqui vendendo nada, eu só lembrei que aqui nós temos uma pessoa que tem acesso a esses óleos. Eu, por acaso, faço uso, tá? Então, vamos lá aqui. Então, o óleo de oliva representa unção, capacitação e consagração. O bálsamo simboliza curas das feridas emocionais. O nardo traz a ideia da intimidade, e entrega total a Deus. E o cálamo, sabedoria e discernimento espiritual. Esse eu quero beber, cálamo. Quero passar no pão, assim, cálamo, assim, ó. Quero fritar meu bife no cálamo. Sabedoria e discernimento espiritual é tudo que uma mulher precisa. Tudo. A mulher que tem dom de discernimento, ela discerne estações, ela discerne ambiente, ela discerne conversa, ela discerne até o que vai vestir. Eu tenho que achar esse cálamo. Antes de viver o propósito, Deus nos leva para um tempo de purificação, cura e transformação. Amém? Vamos agora para as características de Esté que nós temos que aplicar no dia de hoje. Pega essa eu vou liberar logo para a Deilma. Paciência, obediência, humildade, entrega e fé no propósito. Tudo que para uma mulher é desafiador. Esperar, obedecer, humildade, entrega e fé no propósito. Esther não se apressou, não apressou o processo, confiou no tempo certo. Esther, ela obedeceu, seguiu cada instrução dada no preparo. Deixa eu te falar, eu sempre disse isso para minha mentora. Eu prefiro errar obedecendo do que errar fazendo o que eu queria. Vou repetir. Quantas vezes eu recebi uma instrução que eu falava, você tá doida? Não vou fazer isso não. Ah, palhaçada? Eu, hein? Vou fazer isso não. Ah, não? Vou te ensinar. Prefira obedecer, errar obedecendo, do que errar sozinha. Não quer dizer que a pessoa está te instruindo para algo mal, mas a instrução, ela dói. Porque você está acostumado a olhar para um lugar, fazer as coisas de um jeito. Alguém está falando, não faz desse jeito. Olha, tenta fazer de outra forma, falar de outra forma, comprar menos, comprar mais. É, sabe, há esses direcionamentos que eles vêm para o nosso bem, tá bom? Humildade, Esther não escolheu os próprios adornos, mas seguiu o conselho de Hagai. Talvez eu acabei de falar para você a questão da sua roupa, e seja algo que você não goste, mas Esther também não escolheu nem as roupas, nem os olhos, nem as joias. Aí você fala, né? Claro, meu, mas eu queria aquelas roupas chiquérrimas, aquelas joias todas. Mas será que quando alguém fala isso olhando nos seus olhos, como é que você vai receber? Acredito que talvez a minha vantagem é que eu tô aqui online. Se eu tivesse talvez frente a frente, eu ia ver umas carinhas distorcidas ou assustada. Porque o tempo mudou, a estação é outra. A estação se posicionar como aquilo que você foi chamada para ser e para fazer. Humildade, porque Esther não escolheu os próprios adornos, mas seguiu o conselho de Hagai. Hagai era uma referência naquele lugar com as mulheres. Entrega. Esther se submeteu ao tratamento sem resistência. O que que é se submeter a um tratamento sem resistência? A pessoa está dizendo para você, acorda 6 horas, por exemplo, eu vou falar como mentora, você me contrata. Nós vamos passar 3 meses dentro de uma mentoria de desenvolvimento pessoal, ou vamos ficar 30 dias para uma consultoria de algo que você precisa fazer. Eu te passo exatamente um cronograma dentro daquilo que você me expôs, com aquilo que eu tenho, para que você execute. Na primeira semana que eu volto, eu pergunto, e tal coisa? Não fiz. Esqueci. Não tive tempo. Não consigo. Então, não ter resistência. Só não adianta. Quantas de vocês aqui, pode ser honesta para que as outras também vejam, quantas de vocês já investiram em coisas que vocês não fizeram nada? Vocês compraram, vocês investiram e vocês terminaram não fazendo nada. Entende? Então, eu posso até dizer para vocês, quando eu cheguei aqui, foi uma bagunça pessoal minha, né? Pessoal minha. Então, algumas pessoas me procuravam para algumas coisas e o Senhor dizia, não, você não vai entrar nisso, você não vai entrar nisso, você não vai fazer isso. E eu fui me batendo, sabe? Eu disse, uai, então o que que eu vou fazer da minha vida?
E aí eu entendi. Teve três mulheres específicas, de lugares diferentes, que me procuraram para a mentoria e eu fui muito clara. E às vezes ser clara é ser um pouco dura e dizer: olha, é esse o valor, não tem problema com o valor. E o Espírito Santo agora fala isso. E eu fui falando, eu fui falando. Quando eu falei: se você não fizer o que precisa ser feito, eu não quero que você. Não quero, não precise. Ô, gente, eu precisava. Ia fazer uma diferença no meu orçamento e eu precisava. E aí foi quando a pessoa entendeu que, na verdade, ela não estava precisando de mais uma mentoria, ela estava precisando aplicar tudo que ela já tinha. Então, eu me senti feliz por não fazer aquela pessoa investir ou desfalcar o caixa da sua casa, da sua família, para fazer mais uma coisa que ela ia dizer: ah, não funcionou. Entende? Então, antes de fazer, olha, hoje, para eu pegar um atendimento terapêutico, eu faço uma super entrevista. Antes de fazer uma mentoria com qualquer pessoa ou uma consultoria, eu faço mesmo um pente fino para que a pessoa decida se ela realmente quer passar pelo processo. Porque não é mais por empolgação, mas por maturidade. Por reconhecer que precisa. Porque que adianta? Eu ouvi essa semana. Ah, mandei fazer os exames, tal, tomou os medicamentos. Não. O que vocês estão fazendo aqui se vocês estão ouvindo que precisa se posicionar, se purificar, deixar Deus arrancar, e amanhã você tem uma oportunidade de começar a arrancar, de começar a tomar o medicamento e você não toma. Você não está aqui fazendo nada. E nos últimos anos, o número de pessoas que me seguem tem diminuído. E eu sei que vai diminuir mais ainda. Por quê? Para andar comigo vai ter que estar disposta a se posicionar naquilo que Deus quer. Por quê? Porque eu estou indo para um lugar. E o lugar para onde eu estou indo custa. Ai, Mel, você é tão legal, você é de Deus, Deus te usa. Nossa! Aí quando começa a ficar perto, vê que o buraco é mais embaixo. Mas não é em mim. É naquilo que Deus mandou eu fazer. Então deixa de ser bom quando começa a confrontar. Entende? Então, acredito que por isso que eu disse, esse ano o número 12 está muito forte. 12 mulheres de forma específica serão levantadas como referência através desse trabalho que eu estou fazendo. Parece loucura, porque eu tenho muito mais de eu tenho 4.000 mulheres que me seguem. Mais de 4.000 mulheres e 12 vão permanecer. Eu falei: Deus, não é possível. Ele falou 12. Só para você ter noção. Vai ser uma em lugares específicos, assim, ó. Me custa muito saber disso, mas é o que vai ser, tá bom? Então, voltando aqui, essas 5 características é para a gente aplicar hoje: a paciência de quem não apressou o processo, obediência de quem seguiu uma instrução no preparo, humildade para reconhecer o que precisa mudar e se permitir mudar, entrega, não ter resistência no processo, tem que fazer essa mesa. Eu já falei, faça a mesa que você nunca fez, mas não espere que as pessoas sentem de primeira. Se você não cativou isso, você precisa cativar. Vai ter dias que vai pôr a mesa e ninguém vai sentar. Põe de novo, põe de novo, põe de novo. Mas antes da mesa, crie um ambiente. Consagre essa casa, ore nessa casa, unja essa casa, unja os ubrais, repreende os espíritos de frieza. Prepara a tua casa, não é só botar uma mesa. Prepara. Gente, prepara. Pense no alimento que vai fazer, não pegue qualquer coisa. É uma salada de tomate, pegue o melhor tomate. Prepare, entende? Vamos agora passar para as 5 lições para a nossa vida hoje. Deixa eu botar essa. Tá chegando uma trabalhadora da última hora aqui. Deus sempre nos prepara antes de nos posicionar. Repete comigo. Deus sempre nos prepara antes de nos posicionar. Agora, repete para você. Deus vai me preparar antes de me posicionar. Repete para você. Deus vai me preparar antes de eu me posicionar. Se eu não falava, eu vou falar. Se eu não sentia, eu vou sentir. Se eu não me calava, eu vou calar, porque tem umas que vai falar, outras vai calar. Se eu não sabia me cuidar, eu vou aprender. Se eu não me submetia, eu vou me submeter. Traga isso para o seu coração. Em 1 Pedro 5,10 diz assim, ó: Deus de toda graça, depois de haver sofrido um pouco, vos aperfeiçoará, firmará e fortalecerá e fundamentará. Vou repetir. O Deus de toda graça.
toda graça. Depois de ter havido sofrido um pouco, depois de tudo que você passou, todas as vezes que você foi traída, todas as vezes que você foi enganada, todas as vezes que você foi exposta, todas as vezes que você foi deixada para trás. Eu quero te dizer que esse tempo serviu para te aperfeiçoar, para te firmar, para te fortalecer e para te trazer fundamento, tá bom? A preparação, o segundo ponto é a preparação exige paciência e constância. Eclesiastes 3:1 diz assim, ó, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. Esther passou 12 meses se preparando. Não podemos queimar etapas. Não tenha pressa. Deus vai te levar de forma tão sutil. Deus vai te mover de forma tão sutil. E você vai ser tão grato, porque, gente, eu sou tão grato por Portugal. Eu sou apaixonada por cada canto daquele país. Eu sou apaixonada por todas as mesas que Deus me permitiu passar. Mas eu não podia queimar etapas. De verdade, eu achei que eu estava em Luxemburgo. Eu não acredito, nunca imaginei que eu estaria na Bélgica. Eu cheguei a imaginar que eu estaria nos Estados Unidos, que era uma das vontades do meu marido. Eu achei que eu estaria no Brasil, mas o Senhor disse assim: se você queimar etapas e não for para esse lugar onde existem coisas a serem feitas, não vai ser legal. E nós estamos aqui porque eu não estou queimando etapas. Eu não sei para onde o Senhor vai nos levar, mas ele queria que a gente estivesse aqui. Nós vamos estabelecer algo aqui para ele. E eu preciso esperar, eu preciso ter paciência, eu preciso permanecer. Ponto número 3, a purificação vem antes da exaltação. Por quê? Em Salmo 51:7 diz assim, ó, purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Anota aí, ó, H-I-S-S-O-P-O. Alguém pode escrever aqui. H-I-S-S-O-P-O. Para você pesquisar o que é esopo, tá bom? Você tem que aprender a ser curiosa. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve, porque a purificação vem antes da exaltação. Os 6 meses com óleo de mirra mostra que precisamos ser curadas antes de viver algo novo. Porque se eu não passo pelo processo da cura, coisa que muitas aqui já passaram, quando eu não passo pelo processo da cura, quando eu passo pelo processo da prensa, eu morro. Eu vim hoje para te lembrar que você já foi curado em muitos lugares. E que essa prensa que tá vindo, que você ainda tá ficando doente, que você tá indo para baixo, que você tá confusa, é porque no tempo da cura você foi resistente. E quando a gente pede para passar mirra de novo, para passar por esse processo de 12 meses de purificação, é para que seja relembrado e purificado esses lugares onde o Senhor já passou. Em outros casos, não, vai ser cura mesmo. Algumas pessoas precisam passar por isso. Quarto ponto que nós precisamos aplicar: nossa beleza verdadeira em Deus. Nossa verdadeira beleza vem de Deus. Provérbios 15:13 disse, ó, o coração alegre embeleza, algumas traduções vai dizer enformoseia, o rosto, mas o espírito angustiado oprime até os ossos. Tá sentindo umas dores que não entendia? Angústia, angustiado. De onde vem a angústia? De ter que abrir mão, de ter que reconhecer, de ter que se expor, de ter que se recolher. Nossa, Deus, logo agora que eu estava super ativada, o Senhor, não, agora retrocede. Umas é para avançar, gera angústia, outras para retroceder, gera angústia. Umas para falar, gera angústia, outras para silenciar, gera angústia. Mas Esther foi tratada por dentro e por fora. Deus não trabalha só a aparência, mas o interior. Quinto e último ponto para hoje. O processo pode ser longo, mas o propósito é muito maior. Vou repetir. O processo ele pode ser longo, mas o propósito é maior. Jeremias 29:11 diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Se Esté tivesse desistido no meio do caminho, nunca teria chegado ao trono. O que Deus tem para nós vale a espera. O que Deus tem para nós vale a espera. E o seu desafio de hoje é: ore e peça para Deus mostrar em qual área Ele ainda está te preparando. Vou repetir: ore
acabou aqui. Se você já fez seu devocional, ou se você ainda vai orar, não teve tempo, Senhor, me mostra. O que que o Senhor ainda, qual é a área que o Senhor ainda está me preparando e eu não posso fugir desse processo? Escolha hoje confiar no processo e não desistir. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Tem alguém aqui que não é casada legalmente? Eu tenho algo para liberar sobre a sua vida. Tem alguém aqui que não está casada legalmente, casada, que não casou legalmente e que ainda não casou diante de Deus? Tem alguém aqui que não casou diante de Deus, Rosângela, que não está casada legalmente diante de Deus? Eu preciso liberar isso sobre você. Não, ainda casei diante de Deus. Ah, ok, só diante de Deus. Uhum. Então, como vocês hoje afirmaram isso aqui, tem mais alguém, gente, que não está casada diante de Deus, tem um relacionamento, já vive maritalmente, mas não está casada diante de Deus e nem da... Por favor, eu preciso liberar algo sobre a sua vida. Para você que já colocou aqui para eu ganhar tempo, para você que não casou diante de Deus, eu quero te dizer que quando você entrou nesse casamento, eu estava aqui, o Espírito Santo me incomodando para falar, e eu falei, meu Deus, o que que tem a ver com isso? Então, tá bom. Como existe um processo para cada coisa, quando você entra dentro de um relacionamento, o Senhor manda eu dizer para você que você entrou como uma mulher, mas que quando nós vamos para legalizar isso diante de Deus, né? A gente casa diante dos homens, diante da lei. Mas quando nós vamos para Deus, ali começa a construção de uma esposa. Então, se lá no fundo você já tinha perdido a esperança, ou você já não tem mais esperança, e você quer viver essa bênção, comece a clamar para que o Senhor construa essa esposa, para que o Senhor traga o seu papel de esposa. Porque uma coisa é ser mulher, outra coisa é ser esposa. Que o Senhor venha se revelar e trazer a revelação da verdadeira identidade de uma esposa para você, tá bom? E se vocês conhecem alguém, e vocês puderem aconselhar alguém essa semana que não casou, e que está vivendo, eu quero até alertar vocês, não tem como orar por um casamento que não existe, nem nas regiões celestiais, nem no natural. Então, cuidado com guerras que a gente compra para orar por situações que elas não existem. Não é porque um homem e uma mulher vivem juntos que eles são casados. Então, não existe um casal ali no mundo, no reino de Deus. Eu sei que é duro, mas é para isso que você está aqui, para você ouvir que precisa de conserto. Então, se tem algumas mulheres à sua volta que você fala que sabe que está há anos com alguém, ah, não, mas casar para quê? Aí você fala, olha, então, ore pelo meu casamento. Você não sabe nem se você está orando por um amante, gente. E se você estiver orando por uma mulher que foi o pivô de destruição de outro relacionamento? Meu Deus, o Espírito Santo está falando aqui. Então, que nós venhamos trazer esse conserto esse ano. Esse ano. E foi muito duro algumas vezes alguém pedir para eu orar por um casamento. Eu fui até em uma situação que mexeu muito comigo e com meu esposo. A gente entrou numa situação onde não existia um casamento. Em várias vezes, né? Mas essa para mim foi muito profunda. Então não tem como você pedir para o homem ser esposo, para a mulher ser esposa. Nem casados são. Nós não temos essa autorização. A Bíblia fala sobre isso, gente. A Bíblia está na Bíblia, tá? Eu não vou trazer esse estudo hoje. Mas não tem como orar por um casal que não é casado. Ah, meu, mas é casado no civil, então já é casado. Aí você entra com um conselho do poder, da benevolência e da bondade de Deus para um casamento em aliança na igreja. Não precisa botar um véu e uma grinalda e fazer aquela palhaça, muitas vezes é uma palhaçada. Não precisa, você precisa firmar uma aliança, vai ser você e esse homem para sempre. Então tem que nascer uma esposa. Talvez muitas coisas que não aconteceu na sua vida de casada é porque você é apenas uma mulher e não uma esposa.
E para vocês que já estão casadas, gravem bem isso que eu estou falando. Analisem se dentro de você realmente tem uma esposa. O que eu posso dizer para vocês é totalmente diferente o lugar de uma mulher e o lugar de uma esposa. Tá bom? Mulher tem muitas, esposas não. Não sei você, mas foi babado. Eu avisei. Se você pudesse definir em uma palavra a nossa aula de hoje, o que você escreveria aqui? Tem missão para você, nós já vamos encerrar, tá? Em uma palavra, como você define o nosso estudo de hoje? Mas você vai casar, Josi. Eu vou casar você, Josi. Vou casar tanta gente esse ano, em nome de Jesus. Nossa, vou viver o melhor dessa terra. Eu vou ter que ir lá na Espanha casar a Rosângela, ou então vou ter que trazer a Rosângela para casar aqui, vai ser o jeito. Isso, despertar, em nome de decisões define destino. Boa, Érica. Vocês entenderam por que que esse ano nós começamos com o movimento Despertar 360? Porque vai ser em todas as áreas da nossa vida. É 360 graus, tá? Isso. Como vocês sabem, esse estudo eu vou disponibilizar aberto. Não, ele não está listado no YouTube, ele está aberto. Você pode mandar ele depois que eu divulgar no grupo a quantas pessoas você quiser, só manda. Deixa Deus tocar no coração das pessoas. Diz que é todos os dias, às 8 horas da manhã da Bélgica, tá bom? Se eu pudesse definir nosso ensino de hoje em uma palavra, eu definiria em amor. Porque Deus, ele só corrige os filhos que ama. E quando ele me entregou a aula de hoje, ele disse, Deus me ama demais. Porque eu não ouvi isso em lugar nenhum. Nós não ouvimos isso dos nossos pais, gente. Nós não tivemos esse privilégio. Mas o Senhor deixa, com o decorrer do tempo, ele nos trazer uma referência. A minha referência hoje é a palavra e a presença do Espírito Santo. Mas eu tenho pessoas de referência. Eu tenho mestres que eu ouço e falo, eles falam ao meu coração, eles têm acesso ao meu coração. Então, que o Senhor te traga essa referência hoje. Amém? Feche os seus olhos. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque cada dia que passa, o Senhor vem nos equipar, o Senhor vem nos qualificar, nos preparar. E no dia de hoje, o Senhor trouxe tanta clareza do que precisamos fazer, como precisamos ser, como nos posicionar como mulheres. Que o Senhor continue falando ao nosso coração, que nós possamos ser sementeiras, que ao semear em outras vidas, Espírito Santo, nós possamos vir a colher 100 vezes mais. A semente a 100 por um, elas sairão das nossas mãos. A tua palavra diz que tem 30, tem 50, tem 60 e tem 100. Mas eu declaro que as mulheres que estão nessa sala, estão buscando por esse aprendizado, elas serão sementeiras que colherão 100 por um. Em nome de Jesus. Revela-te a elas, Espírito Santo, como tem se revelado aqui em casa, como tem se revelado a mim, como tem se revelado a grandes referências pelo mundo afora. Senhor Jesus, eu declaro que dessa sala sairão não só 12, mas 24, 48 referências mundiais dentro das suas casas e fora das suas casas. Mulheres que aprenderão, Senhor Jesus, o seu lugar de posicionamento. E que o tempo de fracasso, de escassez, de não se achar nada nem ninguém, acabou hoje. Acabou agora. E elas entram, Senhor Jesus, num processo de preparação, porque o teu reino tem urgência por mulheres que são obedientes. Em nome de Jesus, eu declaro que essa obediência será gerada nesse coração. Senhor Jesus, eu quebro agora todo medo, toda insegurança. Eu cancelo agora, Senhor Jesus, todo medo da falta, todo medo, toda escassez, Senhor Jesus. Pai, eu sei que o Senhor tem movido mulheres a saírem de posições profissionais. Senhor Jesus, entra hoje com bálsamo de calma, de tranquilidade, e que os recursos venham através dos provedores, que os recursos venham de uma forma sobrenatural, que os recursos venham de onde elas menos esperam, porque o Senhor não é aquele que manda ficar sentado, mas essas mulheres que estão sendo levantadas, elas estão indo para um outro lugar, olhando para uma outra vertente. Senhor Jesus, enquanto elas oram, enquanto elas ensinam, enquanto elas tocam, enquanto elas profetizam, enquanto elas evangelizam, o Senhor vai cuidar da casa, da roupa, da comida. Senhor Jesus, do aprendizado, o Senhor vai prover, que essa é a sua promessa para suas filhas nesse tempo.
Essa é a sua promessa. Não é promessa para que falte, porque você está servindo a Deus, mas é para que você tenha tanto, para que somente possam dizer: só pode ser Deus, só pode ser Deus. E só assim o nome dele ser glorificado por todos os lados. Em nome de Jesus, eu declaro proteção sobre a sua casa, sobre tudo aquilo que carrega o teu nome e teu sobrenome, e que o manto de invisibilidade contra todo o contra-ataque do mal esteja sobre você agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Que Deus te abençoe. Nos vemos amanhã, em nome de Jesus. Beijo.